para levar a palavra. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Você vai ver a diferença. No texto existe aquilo que Jesus diz, mas no texto existe aquilo que os discípulos estão dizendo. Uma coisa é o que Jesus diz a respeito do tempo, da obra missionária que tem que ser feita, e outra coisa é o que o homem natural diz acerca do tempo para se fazer a obra. E tem muita gente aí, aleluia, que está falando muita coisa a respeito da obra sem saber de nada, não está dirigido pelo Espírito Santo. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, existem muitos que estão dizendo que não é a hora, que o tempo não é esse. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós estamos na última hora da igreja. A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo. A Bíblia diz que Deus tem pressa. A Bíblia diz, aleluia, que nós temos que correr para nós ganhar alma para o reino de Deus. Se você carrega esse entendimento que não é tempo, que não é hora, aleluia, o Espírito de Deus vai arrancar isso da tua mente hoje. É por isso que você está fora do projeto, é por isso que você não se envolve, é por isso que ninguém te vê no meio, aleluia, envolvido no departamento de missões do campo, no departamento de missões da igreja, porque para você nunca é tempo, nunca é a hora. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo hoje vai resgatar a tua visão espiritual e vai levantar os teus olhos, e você vai voltar a enxergar os campos e vai dizer com aqueles que estão envolvidos na obra que verdadeiramente agora você está vendo que os campos estão brancos para a colheita. Vai dando glória a Deus nesta noite. Vai dando glória a Deus nesta noite. Os discípulos não estavam enxergando a urgência da obra que tinha que acontecer dentro de Samaria. Deus, Ele nos coloca em lugares. Deus, Ele nos coloca em ambientes. E o Espírito de Deus, aleluia, trabalha para que a gente sinta a urgência de se falar de Jesus naquele lugar, de se falar de Jesus, aleluia, para aquela pessoa, de se falar de Jesus naquele ambiente, para aquele povo. Muitas das vezes aquela é a única oportunidade que você vai ter, e você não pode desperdiçar ela. Levante as mãos para o céu, decante oremanácia. Essa mensagem é missionária nesta noite. O Espírito de Deus vai te despertar, emante oremanácia, para você entender a urgência, aleluia, da obra missionária que tem que ser feita através da tua vida, lá onde Deus te colocou. E você não vai perder mais tempo. Você vai entender que você vai ter que arregaçar as mangas da camisa, colocar os teus pés na estrada, aleluia, e levar esta palavra a quem está precisando. Entenda o tempo, aleluia, sobre o qual você está debaixo dele. O tempo é de fazer a obra. Vai dando glória a Deus nesta noite. Porque dentro daquela afirmação dos discípulos, eles estão mostrando uma visão humana, uma visão natural, que não aponta para o propósito de missões no qual eles estavam envolvidos acompanhando Jesus. Você vai observar dentro do texto que eles ainda não conseguiam enxergar a urgência da obra para o qual foram chamados. E tem gente assim na igreja, aleluia,
ele fica só adiando, jogando para frente, aleluia, jogando para frente, o que Deus tem com ele hoje, o que Deus tem com ele agora, aleluia. Aí eu te pergunto nesta noite, até quando tu vai ficar de braço cruzado? Até quando tu vai ficar estacionado? Até quando tu vai ficar aí, cabisbaixo, sem fazer aquilo que Deus já determinou para que você faça? Até quando você vai ficar sendo exortado na igreja? Até quando você vai ficar pegando cajadada na cabeça para despertar para o ministério de missões que Deus tem contigo nesta cidade, que Deus tem contigo neste campo, que Deus tem contigo lá na congregação aonde você está, que Deus tem contigo na vizinhança onde você mora? Aleluia! Até quando você vai permanecer desta forma? Até quando você vai permanecer sem conseguir enxergar a urgência da obra para o qual você foi chamado, da obra para o qual você foi separado, da obra para o qual você foi ungido, da obra para o qual você foi consagrado? Está na hora de você levantar os olhos para você entender esse mistério. Tem gente assim na igreja, aleluia, ele está se fazendo de insensato, ele está se fazendo de tolo, aleluia, ele está se fazendo de perdido no tempo. Mas eu quero te dizer, aleluia, o Espírito Santo vai te despertar hoje, o Espírito Santo vai te despertar nessa palavra. Existe um lugar para você dentro do departamento de missões dessa igreja, existe um lugar para você, aleluia, existe uma cadeira para você dentro desse departamento de missões desta igreja. O Espírito Santo te chama hoje para você reafirmar o teu compromisso com a obra missionária. Vai dando glória a Deus. Porque você precisa levantar os teus olhos, aleluia, para as terras, para a colheita. Louvado seja Deus. Você não pode ficar aí, aleluia, com a tua visão baixa. Você não pode ficar aí se apresentando como cego, porque Deus, ele não envia cego para a obra dele. Deus, ele envia quem está de olhos abertos. O Espírito de Deus separa quem levantou a sua visão para a colheita, para as terras que estão prontas para serem colhidas. Ah, pastor, por que é que eu ainda não fui enviado? Porque, aleluia, você está sem visão para as terras que estão brancas para a ceifa. Aleluia, você está cego, mas o Senhor vai restaurar a tua visão hoje. Você vai voltar a enxergar a urgência dessa obra missionária que tem que ser feita na terra. Não adianta questionar com teu pastor, não adianta questionar com o ministério. Você, aleluia, ainda não foi enviado porque você está sem visão. E Deus não envia cego. Como é que um cego pode guiar outro cego? Você precisa abrir os olhos primeiro. Você precisa enxergar primeiro. Você precisa levantar os olhos primeiro para as terras. E você enxergar que nessas terras tem almas. Você precisa enxergar que nessas terras tem almas. Você vai olhar pela afirmação dos discípulos. Ainda há 4 meses até que venha a ceifa.
Ainda há 4 meses até que venha a colheita. Para eles que tinham ministério, estava tudo bem. Para eles que tinham ministério, não havia a necessidade urgente de uma grande mobilização missionária dentro de Samaria. E tem gente assim na igreja, para ele, pastor Edson, está tudo bem. Ele vir para a igreja, ele sentar, ele congregar, ele adorar, está tudo bem. Entra ano e sai ano, ele não consegue trazer uma alma sequer para a igreja. E o Espírito de Deus está tratando contigo hoje. É aquele que está dizendo igual os discípulos: não, está tudo bem, não tem urgência não, da gente fazer uma grande mobilização missionária para ganhar alma, não, está tudo bem, ainda falta 4 meses, ei, Jesus está voltando, aleluia, Deus tem pressa de salvar as almas que estão perecendo, que estão descendo ao abismo, aleluia, e tem almas que Deus determinou para que você traga elas ao altar de Deus. Vai dando glória a Deus nesta noite, porque o Senhor está falando conosco, aleluia. Os discípulos, eles não conseguiam enxergar essa necessidade de urgência, o território era hostil, eles tinham que aproveitar o momento, sabe por quê? Porque a mulher samaritana estava trazendo gente, estava trazendo homens, estava trazendo vidas, é por isso que Jesus olhou para eles e disse: olha, aleluia, olha, levanta os olhos para as terras, levanta os olhos para as terras, os campos estão brancos, os campos estão brancos. Muitos historiadores, eles chegam a dizer, aleluia, que tinham pessoas que já estavam vindo até Jesus, e aquelas pessoas estavam com vestes claras, aleluia, com vestes brancas. Aí os historiadores chegam a afirmar que essa afirmação de Jesus poderia estar relacionada a isso, as próprias pessoas que estavam vindo para ouvir Jesus pregar, além do que ele já tinha pregado para a mulher samaritana, e orar por eles também, não somente os campos brancos de trigo e de cevada, que eram vistos como brancos, porque refletia a luz do sol sobre aquela lavoura, mas Jesus não estava olhando para o trigo e a cevada, Jesus estava olhando para as almas, para as vidas que estavam vindo, que estavam vindo, que estavam vindo. Fique de pé dando glória a Deus. É por isso que Jesus está dizendo para você hoje: levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos e vede as terras, e vede os campos que estão brancos para a colheita. Jesus está dizendo para você: levanta os olhos, para você enxergar o grande projeto missionário, aleluia, que está sendo desenvolvido no campo de Itapirapuã. Levanta os olhos para você enxergar, aleluia, os objetivos que precisam ser alcançados, as metas que precisam ser, aleluia, atingidas. Ainda existem metas, objetivos, planos, projetos que têm que ser concluídos dentro da obra missionária que está sendo feita por esse campo. E o Senhor está dizendo assim: levanta os teus olhos e volta a enxergar o grande projeto de missões que esta igreja está desenvolvendo, e entra para fazer parte dela. Levanta os teus olhos para te ver as grandes cruzadas evangelísticas que vai ser realizado por esse campo. Levanta os teus olhos para te ver os grandes cultos ao ar livre, missionários, que vão ser realizados por esse campo.
Não, você não está entendendo. Você não está entendendo a palavra. Isso aqui é revelação de Deus. Levanta os teus olhos para você ver o projeto que está se desenvolvendo. Você, aleluia, por enquanto só está ouvindo dizer, mas você não está enxergando com os teus olhos porque a tua visão está baixa. Mas Jesus está dizendo, levanta os olhos, porque o projeto está de pé, e o Senhor quer te incluir nele. O Senhor quer te incluir nele. O Senhor quer te incluir nele. Aleluia, você vai dar as mãos com essa pessoa que está do seu lado. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, aleluia. Você vai fechar o corredor da igreja para nós orar. Você vai fechar o corredor da igreja para nós orar. Tem gente aqui, aleluia, aleluia, que está agoniado com a mensagem, porque o Espírito de Deus está cobrando ele. É com você mesmo que o Senhor está falando, porque você tem visto que você tem sido uma pessoa negligente, você tem sido uma pessoa preguiçosa, você tem sido uma pessoa relaxada com a obra que Deus tem contigo. E o Senhor está te advertindo nesta noite. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. E se eu fosse você, eu não desperdiçava. Aleluia. Porque existe duas coisas que passam. Uma se chama salvação, e a outra se chama oportunidade. E o Espírito de Deus está dizendo para você, estou te chamando de novo, estou te dando mais uma chance, estou te dando mais uma oportunidade, não desperdiça. Levanta os teus olhos, porque os campos estão brancos. E o Senhor quer te envolver nesse projeto. Levanta os teus olhos para você ver e fazer parte do projeto do envio de missionários. Talvez você possa dizer assim, aleluia, não vai ser enviado nenhum missionário desse campo, aleluia, para outro estado, para outro país. Eu creio e eu profetizo nesta noite, permaneça de mãos dadas com o seu irmão, aleluia, que Deus vai dar condições para esse decante Oremaçu e Decandaraia, esse campo de Itapirapuã, preparar, levantar e enviar missionários para outros estados, Remaçu e Decandaraia, e até para outros países. Quem crê nisso? Aleluia, dê glória a Deus aí, segurando a mão do teu irmão, dê glória a Deus, porque Deus vai fazer esta obra. Essa mensagem é uma mensagem de despertamento. Eu vou orar daqui, você vai orar daí, e você vai fechar os olhos e vai dizer: Jesus, toca nos meus olhos, levanta os meus olhos. Eu quero voltar a ter visão dos campos brancos. Eu quero voltar a ter visão das terras que estão prontas. Diga assim comigo: Jesus, Jesus, nesta noite, o Senhor está levantando a nossa visão, para os campos brancos, para os campos brancos, para as terras que estão prontas, para a colheita. Diga: Senhor, eu quero sair daqui, enxergando o grande projeto missionário que está se desenvolvendo neste campo. Diga: e eu entro nele. Aleluia. A partir de agora. Aleluia. Que vocês continuem envolvidos no projeto de missões desse campo. Aleluia. Que a visão de vocês permaneça levantada, e vocês estejam vendo os campos brancos, porque nesses campos brancos tem almas que precisam se converter a Cristo. Continue orando pela nossa vida, pelo nosso ministério. Eu quero só agradecer o pastor Moisés, a pastora Suelene. Aleluia, eu considero eles como pais. Glória a Deus. E dizer ao pastor Moisés que eu estou à disposição, pastor. Amém? Ore pela nossa viagem missionária que vai acontecer no dia 2. Dia 2 a gente chega em Belém, se Deus quiser.
Dia 3 a gente vai estar no Marajó. E nós vamos alcançar regiões, rios, que eu ainda não alcancei. E eu sei que lá tem almas.